Não é impossível falar de Jesus. Porque Jesus nada mais é do que o Verbo encarnado. É a palavra de Deus, que é a semente divina, que encarnou entre nós, que demonstrou, que exemplificou, que viveu, mostrando para cada um de nós que era possível fazer diferente. Que era possível fazer a tal da reforma. Era possível deixar para trás aquele velho e construir algo novo e melhor. Vivendo que essas sementes divinas, que são as palavras de Deus, e que Ele vivenciou e demonstrou para cada um de nós. Eu me tornar melhor. É eu me tornar um homem de bem. É eu fazer hoje e amanhã as coisas da forma melhor que eu puder, pensando no bem do próximo. É eu conseguir colocar dentro do meu coração as leis divinas e respeitá-las, honrá-las. Porque existe uma lei, que é a lei de amor, justiça e caridade, que ela é indivisível. É a única lei. Lei de amor, justiça e caridade. Não tem uma coisa desvinculada da outra. É impossível ter justiça sem amor, ou o amor sem caridade. Não tem como a gente desvincular. É a mesma lei. Essa moralidade é quando eu me torno um homem de bem. Essa é a salvação. Porque essa salvação que a gente busca é a salvação do que seremos. Nos tornando homens de bem, nós vamos fazer essa caminhada rumo à perfeição com muito mais tranquilidade, como homens de bem. E aí, homens de bem, o que fazem os homens de bem? Respeitam as leis divinas e fazem tudo o que podem pelo bem do outro, do próximo. Aí, depois de rodar, cair de novo na caridade, cair de novo aqui em todos esse evangelho que fala aqui das parábolas, do óculos da viúva, de você perdoar e não ficar criticando, e de você não ficar apontando o erro do outro, está lá no livro dos Espíritos a questão. A resposta, bem longa, mas resumidamente é: fazer o bem não é apenas caridade, mas é ser útil. Aí eu falei, então peraí. Deus não cria nada que seja inútil. Deus não cria nada inútil. Tudo que Deus cria tem utilidade. Isso aí é um aprendizado para nós. Para a gente também não fazer nada inútil. Vamos criar coisas úteis, vamos fazer coisas úteis, vamos ser úteis. Somos úteis. Ser útil é uma forma de caridade. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: será que eu consigo fazer caridade? Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Quando eu ganhar na loteria, quando eu for rico, eu vou ser caridoso. Eu vou dividir, eu vou doar, eu vou fazer, eu vou abrir uma creche. Eu já pensei isso. Passa por nós. Muitas vezes a gente acha que está fazendo caridade, mas não está. Por quê? Porque a caridade, ela tem junto com ela uma coisa que se chama benevolência. Sabe o que é? É a gente fazer sem esperar nada em troca. Isso é caridade. É fazer sem esperar nada em troca. A gente consegue tudo que a gente faz, mesmo para os outros. Porque aí, ao invés de ir lá para um lugar ruim, eu vou para um lugar melhor. É uma troca, não. Aqui está falando que essa salvação não tem nada a ver com isso, de lugar que você vai ou deixa de ir. Você pode sim trilhar o seu caminho, através do quê? Do homem de bem que você se transforma. Aí você se transforma nesse homem de bem e você consegue trilhar um caminho diferente, melhor, mais reto em direção a Deus e a perfeição. E aí sim, você consegue a salvação, que é mais ou menos o que está colocando como sinônimo aqui de evolução moral. Bem, aí eu falei, puxa vida, às vezes dá até um pouco assim de desânimo, né? Porque a gente fala assim, quer dizer então que eu não consigo fazer caridade? Porque se tudo que eu faço, no fundo eu estou pensando em alguma coisa em troca,
Isso não tem benevolência, isso tem beneficência. Eu estou fazendo para ajudar, mas eu tenho algo em troca. Eu estou buscando algo. Eu não estou fazendo de forma assim, sem esperar nada. É um começo. É um começo. É um começo. Assim que a gente começa. Tem gente que não faz nada. A gente fala isso. Ah, pelo menos eu estou fazendo. Tem gente que não faz nada. Normalmente a gente fala isso, né? É bom apontar para os outros, né? Ó, fulano não faz nada, eu faço. Eu até estou pensando aqui, alguma coisa que eu posso ter em troca, mas eu estou fazendo. É um começo, é um começo. É um começo. Porque o homem de bem, ele não pensa em nada em troca. Ele faz por amor. Ele faz por fazer, sem nenhum tipo de sentimento, no sentido de que ele vai ser beneficiado com algo daquilo. Naquele momento, de uma pessoa para escutá-lo. Isso é caridade? É. Caridade. Caridade precisa ter dinheiro. Tem uma frase que diz o seguinte, que ninguém é tão pobre que não possa ajudar e nem tão rico que não possa ser ajudado. O que é isso? Todos podem fazer alguma coisa e todos podem precisar de alguma coisa. Às vezes a pessoa é riquíssima, mas não significa que ela tenha felicidade máxima, que ela não tenha problemas, que ela não tenha aspirações, que ela não tenha... Ela tem também. E de repente ela encontra lá um ombro amigo que vai ouvir lá as lamúrias dela e tal. É caridade que a pessoa está fazendo? É caridade. Mas ele é rico, ele não precisa. Claro, não precisa. A gente não está falando aqui de bem material, não. A gente está falando de seres humanos em evolução. Todos precisam. E todos podem, de alguma forma, contribuir para a melhoria do mundo e das pessoas. Fazer o bem, por fazer. E eu estava fazendo a pesquisa, então, do voluntariado aqui, achei muito legal o seguinte. Hoje no mundo a gente deve ser uns 7 a 8 bilhões de habitantes. E aí tem lá um órgão inglês que fez lá uma pesquisa para fazer tipo um censo de quantos voluntários existiam no mundo. Cerca de 3 bilhões. Aquilo me deu alegria. Eu falei, gente, quase 50% da população faz algum tipo de serviço voluntário. Alguém que doa alguma coisa, que doa seu tempo, que doa o seu talento, que doa a sua expertise para que alguém possa melhorar de vida. Eu achei isso muito legal. Eu falei, poxa, eu não esperava isso. Aí eu falei, agora eu estou começando a acreditar que a gente está caminhando para um mundo de regeneração. Porque quando a gente fala em reforma íntima, a gente tem que pensar na reforma global. Sabe o quê? Noruega? Indonésia, primeiro e segundo lugar. São pobres. São países pobres. Mas são os países onde tem o maior número de voluntários. Olha que coisa bacana. Olha que bacana isso. O que mostra mais uma vez, ser caridoso, fazer alguma coisa por alguém, não significa ter dinheiro. Não significa, poder econômico, não. É muito além disso. Aliás, quando fala de riqueza, a gente fala, olha, é uma prova difícil, a prova da riqueza. É claro, a prova da riqueza é difícil, mas algumas pessoas até esquecem que a prova da saúde é tão difícil quanto, viu? O Kardec diz isso. As pessoas falam assim, a prova da riqueza é muito difícil, porque a pessoa pode falir facilmente. Pode, mas a da saúde, diz Kardec, é tão difícil quanto, porque a pessoa tem saúde e não faz por onde, ela não faz o trabalho que deveria, não é útil como deveria, não utiliza a sua saúde em prol do seu próximo, então ele pode falir tanto quanto um rico. Então, as provas são assim, a gente tem que tomar cuidado. Tem sempre alguma desculpa, A gente dá uma desculpa para tentar minimizar o problema. Não, mas eu não fiz, eu não fiz porque a gente tem sempre alguma desculpa. Mas o certo é que a gente sabe o que é certo e o que é errado. O que é para fazer e o que não devemos fazer. O que temos que fazer e podemos fazer e o que não fizemos. Então, essa consciência nós temos. Tem uma